Só que eu sempre fui muito esquisitona de questões existenciais, sabe? Então, como eu sentia muito tudo... Chega na terapia e fala, quem é você, esquisitão de questões existenciais? Não, quem é você? Juro, tipo, 12 anos. Aí quem... Eu chegava... Mas você já parou pra pensar quem é a gente? Por que a gente tá aqui? Tá aqui pra fazer o quê? Aí era tipo, sei lá, mano, só passa a bola. Aqueles memes de memoriais de escola com frases. E aí, tipo assim... Que você tem medo. Do que você tem medo. Muito bom. Era a Da Bela. Isabela. Enfim, é meio que isso. Ai, gente, ela começa a chorar, né? No podcast. Não, mas eu sempre senti muitas coisas e eu queria buscar a explicação do porquê eu sentia aquelas coisas. Então, eu sempre o porquê tava em tudo. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E o meu pai sempre me estimulou a buscar conhecimento. Então ele falava, você tem que estudar pro resto da sua vida. E eu na escola, tipo assim, vai se ferrar, mano. Sair da escola, não quero mais olhar um livro nunca mais na minha vida. E só que ao mesmo tempo, eu comecei a me interessar por um assunto específico que era filosofia. Então eu comecei a ler livros que falavam sobre os filósofos. Isso eu tinha uns 13, 14 também, mais ou menos. Então eu não lia, assim, Platão, até porque eu não entenderia o diálogo de Platão, mas eu lia, tipo, livro falando sobre Aristóteles, o livro falando sobre Platão, que aí era uma linguagem que eu conseguia pegar e eu gostava de saber o jeito que eles pensavam. E eu descobri que era uma disciplina e era uma profissão pensar, tipo, fazer pergunta. Eu falei, caraca, então eu não sou tão esquisita. Eu tenho um pensamento. Tem pessoas esquisitas igual eu no mundo, né? Exato, não sou só eu, que legal. Então eu comecei a minha leitura muito por uma busca de autoconhecimento. Só que aí, como a minha jornada empreendedora também começou cedo, eu senti aquela pressão de ler coisas técnicas. E coisa técnica, eu comecei a sentir que eu era ruim de ler. Que eu pegava o livro e demorava anos pra ler um livro. E aí eu via as pessoas com meta de tipo 20 livros nesse ano. Eu falava, 20 livros em um ano? Como? Eu li 2, sabe? Porque eu pegava, sei lá, esses livros muito técnicos, assim, eu começava e tipo, pegava ranço do negócio, parava. Até que tudo mudou em 2022. Em 2022, então é recente, sabe? Tipo, faz 2 anos e pouquinho, assim. Mas em 2022, bem no comecinho do ano, eu fui convidada pra escrever um livro. Que é esse aqui. Eu fui chamada pra escrever um livro que chama... Esse povo é péssimo vendedor, vou te contar. Obrigado, Malu. Eu fui chamada pra escrever um livro e eu não sabia que livro ia ser. Só que eu queria escrever um livro que fosse o meu primeiro livro, que não fosse um livro sobre mim. Até porque eu tinha 23. Eu tenho 25. É uma biografia calma. muito curta, né? Minha biografia, então, na escola. Acabou. Fim. Foi muito bom, gente. Aí eu fiz 18 e acabou. Sobre quem eu sou. E agora eu estou na maioridade. Vamos ver o que vai acontecer. E ainda não descobri quem eu sou, fim. Mas eu queria escrever sobre a geração dos jovens, sendo uma jovem de geração Z. Porque tudo que eu ia ler na minha pós-graduação de filosofia, tudo que eu lia era sobre pessoas de fora da geração e me incomodava. É que nem, sei lá, você ter, tipo isso, um livro falando sobre um tema, sei lá, falando sobre o que é ser mulher por um homem. Tipo, sei lá, só que todos, imagina todos. Então um homem não pode ser mulher hoje em dia? Não, mas eu fui escrever... Amor. Obrigada. Mas você polêmica. entendeu? É Lógico tipo... que sim, claro que sim. É que nem, sei lá, por exemplo... Eu escrever sobre o que é racismo sem ser negra. Tipo, não faz sentido na minha cabeça. E aí o que eu pensava... Por que a galera que é fora da geração pega todas as teorias do que são e pesquisas do que os jovens são? E nós que somos jovens, a gente é tirado de maluco por todo mundo o tempo todo. Mas a gente tem o que oferecer. Eu queria que as pessoas entendessem. Tipo, as avós, tias, mães, pais, professores. E aí foi o propósito. E aí, pra isso, eu tive que ler muito. Mas aí eu tive que ler muito artigo científico. Porque pra escrever um negócio desse, pô, não dá pra eu falar, eu acho que a gente é assim. Então, me estimulou uma outra leitura muito difícil. E aí, eu voltei na leitura. E o que mudou a leitura pra mim, eu virei testemunha de Kindle. Tipo, eu não ganho R$1 pra falar isso, mas... Eu também. Não ganho R$1, mas eu sou testemunha de Kindle. Eu já fiz pelo menos umas 200 pessoas comprarem Kindle. Eu sou assim, testemunha de Kindle. Também Eu não ganho leio mal Kindle. não ganho pra falar mal do Kindle, mas eu prefiro livro físico. Então, o Kindle, pra eu você uso ter Kindle. noção, essa pessoa que lia 1, 2 livros no ano, eu leio, tipo, 3 livros por semana. Por causa do Kindle, porque eu consigo ler pondo os meus filhos pra dormir, porque ele tem a luz própria, porque aumenta o tamanho, Ele porque é eu tenho leve. todos os livros nele. Tá aqui, ó, inclusive. Inclusive, eu já ia tipo, mostrar. Pra quem não sabe, Kindle É isso. Eu tinha um Como preconceito, explica? eu tive ele durante um ano na É um gaveta. dispositivo de leitura digital. Eu também comecei a usar recentemente. E ele é Ele começou diferente a de um ser tablet, prática, tá? é Ele diferente, A porque textura é diferente. Porque não tem uma iluminação muito forte igual um celular ou uma tela, então é diferente. Tem uma história curiosa como sobre se o fosse Kindle. uma página mesmo, só que tem uma luz própria, então você consegue ler no escuro se você quiser. A história curiosa é que quando lançaram o Kindle e outras versões foram lançadas por
concorrentes, no mercado começou a narrativa de que ninguém mais lê livro. E as ações de empresas de papel e celulares começaram a cair muito. E no final viram que não. Que ainda que exista o Kindle, o pessoal tá comprando cada vez mais livro, porque vocês leem pelo Kindle, mas tem muito livro em casa, por exemplo. Eu compro o livro no Kindle e se é bom, eu compro pra minha casa. Pra ter, exato. Eu tenho livro, eu gosto do livro digital, mas dependendo se for um livro de história, eu gosto do Kindle. Se Eu for canso um rápido livro, no Kindle. Se for um livro de, por exemplo, Outlive, que a gente fez o podcast aqui, eu gosto de grifar, eu gosto de anotar do Mas no lado. Kindle Então eu você sou meio grifa louca. também. Ah, mas não Então, é a o mesma Kindle- coisa, porque eu preciso da caneta. Não, Tá. não. Mas tem a canetinha no Kindle. Mas o Kindle... Mas eu... mãe. a gente vai convencer eles. É isso. E no Kindle Não, mas eu você... uso. E o que me ajuda no Kindle, até nesses livros técnicos, é que eu comecei a, tipo, grifar e exportar o PDF com tudo que eu tinha. Total. Porque senão eu tinha que voltar e aí eu nunca mais encontrava o que eu queria encontrar. Mas enfim, o que mudou pra mim foi ler por prazer. E não ler com uma finalidade de aprender algo específico.